te mostrar agora quais são as ferramentas muito importantes para te ajudar aqui. E olha, se prepare, viu? No começo é bastante confuso, então alumínio é menos um peso na minha bolsa de ferramentas. Talvez você seja um pequeno profissional que não tem dinheiro para usar a ferramenta, ou um amador que não sabe usar mandril. Se você quiser remover uma banheira sem isso aqui, você vai sofrer bastante. Olá pessoal, tudo bem? Eu estou aqui hoje gravando mais um vídeo e o vídeo de hoje é para atender porque muitas pessoas me pediram para eu mostrar mais as minhas ferramentas, porque no último vídeo que eu fiz mostrando a van, eu não tive como mostrar todas as ferramentas, né? Naquele último vídeo eu dei mais uma visão geral, mostrei mais ou menos o que eu tinha dentro da van, como é que eu organizava. Porém hoje eu vou mostrar para vocês as ferramentas e como são muitas ferramentas, eu vou dividir esse vídeo aqui em 3 partes. A primeira, eu vou mostrar quais são as ferramentas essenciais para você começar como handyman aqui. A segunda, eu vou mostrar algumas ferramentas a mais para você acrescentar um pouco mais na sua lista de serviços, para você poder oferecer mais serviços. E a terceira parte, eu vou mostrar algumas ferramentas especiais. Não são ferramentas obrigatórias que você precisa ter, porém, que pode ajudar bastante o seu dia a dia. Meu nome é Lincoln, eu compartilho dicas de como viver e ganhar bem aqui nos Estados Unidos e qualquer dúvida que você tiver, pode deixar aqui nos comentários, que eu terei o prazer de te responder. E se você se interessa por esse assunto, curta logo esse vídeo, se inscreva no meu canal, não vacila não, porque eu estou sempre postando dicas muito importantes sobre os Estados Unidos. E começando aqui com as ferramentas mais básicas, eu vou mostrar do básico mesmo, porque alguma ferramenta pode ser muito básica para você, mas para outras pessoas nem tanto, né? E começando pelo básico, você vai precisar ter um conjunto, né, de chave de fenda e estrela, chave Phillips, de todos os tamanhos, que aqui se chama screwdriver ou screwdriver set, né, que é o conjunto. No dia a dia você vai usar mais esse tamanho médio, porém você precisa ter todo o tamanho, porque às vezes quando você vai trocar algum ventilador, algumas peças de torneira, você precisa de algumas chaves menores. Como eu falei no último vídeo lá da van, eu sempre ando com chaves em redundância. As minhas principais são essas da DeWalt, então eu ando sempre com mais uma fenda, mais uma estrela, por 2 motivos. Primeiro, precaução, nunca se sabe se no meio do serviço eu posso perder uma ferramenta, esquecer em algum lugar, não sei, para eu nunca ter que parar um serviço. E segundo, quando tem algum serviço maior, que eu estou trabalhando com helper, para não deixar ninguém parado, aí eu fico com uma chave e o helper fica com outra. Agora vamos aqui para os canivetes, estilete, aqui se chama knife. Até no início eu achei esquisito que tradução de knife é faca, mas aqui eles chamam esses canivetes, estiletes, né, de knife. E tem 2 modelos. Esse é o modelo básico, que eu vejo a maioria das pessoas utilizando. Eu até comecei realmente com esse tipo de estilete aqui. Deixa eu abrir aqui para vocês. Ele é diferente do que a gente costuma ver no Brasil. No Brasil a gente acaba vendo mais aqueles estiletes escolares, né? Mas aqui o estilete tradicional é esse daqui. Porém, eu recomendo demais você ter um estilete desse modelo aqui, porque além de estilete, ele também pode virar uma espátula, você tá vendo? E isso aqui é muito útil e me ajuda bastante. Utilizo para remover caulking, para remover alguma coisa. Então ele é, você tá vendo? Você pode usar ele como estilete ou pode usar como uma espátula de lâmina. Bastante útil, hein? Indico demais esse estilete aqui. O martelo, eu ando mais com esse martelo pequeno, porque a gente não anda aí batendo prego, né? É mais para quebrar um galho. Então eu ando na maleta para levar menos peso na maleta, esse martelinho pequeno. Porém, eu tenho outros grandes, que eu sempre deixo aqui na van. Eu tenho mais 2 grandes. Mas para levar menos peso na maleta, eu ando sempre com esse menor aqui. A trena, claro, você vai precisar para medir, para você cortar madeira, fazer alguma medição. Perceba que, lembre-se que a medida daqui são em feet e inches, né?
Então eu sugiro que você comece com essa trena que tem essa medida para você ir se acostumando. Porque tem muitas trenas que não tem essas frações de 1/2, 5/8, 3/4. Então compre uma que tem essas frações para vocês não se perderem. Com o tempo você vai se acostumando. E olha, se prepare, viu? No começo é bastante confuso, porque a gente vem do Brasil, o sistema de centímetros, milímetros, metros, e quando você chega aqui e se depara que tudo aqui é inch, fits, não é fácil não. Mas com o tempo você vai se acostumando. Tanto que, para você ter uma ideia, hoje o meu natural é medir as coisas em feet. Porque antes era muito instintivo você usar centímetros e metros, né? Porque você cresceu com essas medidas. Porém, no Brasil, eu não trabalhava com isso. Eu tinha pouco contato com centímetros e metros, né? Você não precisava todo dia medir alguma coisa. Você media quando você precisava fazer alguma coisa na sua casa, alguma coisa você precisava medir, né? Mas aqui não. Aqui eu tenho contato diário. Então posso dizer que hoje eu penso mais instintivamente em inch e fits. Você que vai trabalhar com eletricidade, vai precisar logicamente fita isolante, mas aqui eu tenho uma observação. Você não vai usar tanto assim a fita isolante. Por incrível que pareça, você vai usar a fita isolante mais como exceção, porque a regra aqui é você usar as wire nuts. A regra aqui é você usar essas wire nuts. Você emenda 2 fios e enrosca eles com essa cabecinha aqui. Porém como eu gosto de pecar pelo excesso, além de usar as wire nuts e algumas instalações, eu coloco também um pedacinho de fita isolante, só para garantir a instalação. Mas isso é exceção, não são em todas as instalações não. Algumas que eu vejo que está bastante segura, as conexões não vão ficar tão próximas, eu uso só o wire nut mesmo. Porém, algumas instalações que eu vejo que possa haver algum risco, aí eu coloco também, além das wire nuts, eu coloco a fita isolante. Luvas, parece uma bobagem, né? Porém, eu tenho uma observação muito importante para falar sobre as luvas. A maioria dos brasileiros que vem trabalhar aqui nos Estados Unidos acabam trabalhando com construção, né? E normalmente essa não era a sua profissão daí do Brasil. E a gente acaba subestimando isso aqui, essas luvinhas. Eu cometi esse erro. No começo eu não gostava de usar luvas. E eu vejo até hoje também muitas pessoas cometendo esses erros. É tanto que quando alguém está trabalhando comigo, eu sempre dou esse feedback. Porque a gente chega aqui, não está acostumado a trabalhar com isso, mas não tem noção que pode acontecer quando você trabalha sem luvas. Quando você vai trabalhar todo dia, mexendo com ferramentas, com parafusos, aumenta a possibilidade, o risco de você se machucar. Então no início eu chegava muito em casa sempre com a mão machucada, um arranhão, e isso incomoda bastante. E não só isso, eu já machuquei aqui minhas mãos, que realmente passou um tempo atrapalhando meu serviço. O ferimento estava doendo tanto que eu não conseguia nem pegar direito na drill, que é a furadeira. Eu não conseguia fazer força com alicate. Então não subestime não, trabalhe com luvas. Eu sei que você perde um pouco o tato, você perde um pouco a destreza, porém vai valer a pena o esforço. Eu vou continuar o vídeo aqui na garagem porque começou a chover. Mini chave inglesa, aqui chamada de wrench. Ela tem que ser mini mesmo, para você conseguir acessar alguns lugares mais difíceis, na hora que você vai trocar uma torneira, trocar um toilet. Tem alguns lugares que o acesso não ajuda, e você precisa ter uma pequenininha dessa aqui. E claro, você vai precisar também de outras maiores, né, para algumas conexões grandes, como também a tradicional chave inglesa. E aqui vai uma dica, eu estou usando agora uma de alumínio, porque a minha primeira era de ferro e era mais um peso na maleta aqui. Então alumínio é menos um peso na minha bolsa de ferramentas. Serrinha para drywall, apesar dela também cortar alguns tipos de madeira, eu utilizo ela mais para drywall. Você pode ver que elas têm um dentinho diferente. Não são dentes de serra tradicional não. Então utilizo essa aqui só para cortar drywall. Óculos de proteção, o motivo é o mesmo motivo que eu falei lá da luva. Se você deveria ter cuidado com suas mãos, imagine com seus olhos. Alicates, aquele kit básico que a gente já conhece no Brasil, o alicate tradicional, o alicate de bico e o alicate de corte. Contudo, o alicate de corte eu só uso mais para cortar fios mais grossos, né? Fios mais duros. Porque no dia a dia eu utilizo isso aqui. Eu não conhecia essa ferramenta no Brasil, eu conheci aqui e ela é multi-utilidades. Além dela cortar vários tamanhos do fio de energia, já vem com os tamanhos padrões das fiações daqui. Então você vai sofrer muito se você ficar descascando fio com um alicate tradicional. Eu recomendo você usar esse aqui para lhe dar mais agilidade. E ela também tem uns fechamentos de terminal aqui de energia. Ela também tem esse buraquinho aqui para você dobrar o fio para colocar na tomada.
Ou seja, não faz sentido, já que você está aqui nos Estados Unidos, continuar usando as mesmas ferramentas que você usava no Brasil. Algumas são as mesmas, porém, algumas são bastante específicas para os padrões daqui. Nível, para você oferecer um serviço de qualidade. Study Finder, eu acredito que muitas pessoas não conhecem essa ferramenta aqui. Eu também não conhecia quando eu ainda morava no Brasil, só conheci quando cheguei aqui. Como você deve saber, a maioria das casas aqui são construídas com wood frame, ou seja, tem madeira dentro da parede drywall. E às vezes você precisa pendurar alguma coisa mais pesada, você não pode colocar uma bucha no drywall. Você precisa colocar o parafuso na própria madeira. E você utiliza isso aqui para encontrar madeira. Como também você precisa fazer um recorte no drywall, você precisa instalar alguma coisa naquele espaço do drywall e você precisa fugir das madeiras. E também para várias utilidades. Isso aqui serve para quê? Em resumo, para você identificar as madeiras atrás do drywall. Paninhos, flanela, aqui chamado de towels, para manter sempre o seu ambiente limpo. Parece uma bobagem, né? Algo tão básico, mas eu já vi muita gente trabalhando que não utiliza isso aqui, deixa o ambiente de trabalho sujo e depois não entende por que o cliente não liga para ele de novo. Caixinha com vários parafusos. No outro vídeo que eu mostrei minha van, eu mostrei que eu tenho um gaveteiro com todo tipo de parafuso. Porém, na maleta, eu também ando com alguns parafusos. Primeiro, quando eu estou já no meio do serviço, dentro da casa do cliente, às vezes eu preciso de algum parafusinho básico, eu já ando com um pequeno kit aqui, para não ter que parar o serviço, ir lá na van, pegar o parafuso e voltar, para não perder tempo. Caso o parafuso que eu preciso não tenha aqui, eu vou ter muito provavelmente na van. Para quê? Para evitar sair do serviço. Olha, eu já falei isso no outro vídeo que eu mostrei a van, mas eu vou repetir aqui porque isso é tão importante e eu vejo muitas pessoas cometendo esse erro. Você não pode ficar perdendo tempo, parando o serviço para comprar material, não. Você precisa ter o seu pequeno estoque de material. Ah, Link, é bom demais porque você tem uma van, tem muito espaço para guardar tudo. Não, eu não comecei na van, não. Eu comecei num carro pequeno, mas mesmo assim eu tinha um pouquinho de cada coisa, porque eu sei a importância que é você não ter que parar seu serviço para comprar um pequeno parafuso, comprar uma besteirinha. Primeiro que você perde tempo e ainda mostra amadorismo para o seu cliente. É por isso que algumas pessoas não entendem como é que eu consigo fazer alguns serviços tão rápido, como é que eu consigo ser tão produtivo. É por causa desses pequenos detalhes. Kit de chave de pressão, que ela é para diversas utilidades, mas no dia a dia eu utilizo mais para quando eu quero afrouxar uma conexão e eu não quero quebrar o cano, uma parte da rosca está dentro da parede, eu não quero forçar, eu utilizo a chave de pressão para segurar o lado e a chave inglesa para girar. Kits de chave Allen, pode dizer que eu não estou falando kit, estou falando kits, que eu tenho vários modelos, vários kits, eu tenho pelo menos 3 tipos de kit de chave Allen, lápis e canetinha de marcação, pode ver que eu tenho vários modelos para qualquer tipo de material que eu preciso utilizar, seja madeira, ou metal, ou drywall. Escadas, pelo menos 2. Uma maior, para se você quiser alcançar lugares mais altos, e uma menorzinha, pelo menos de 3 steps, 3 andarezinhos. Eu recomendo 2 só para deixar o dia a dia mais fácil, para não toda vez você ter que carregar uma escada maior para dentro da casa do cliente. E finalmente, finalizando essa parte das ferramentas básicas, a drill. E essa drill, que você pode usar tanto como furadeira como parafusadeira, eu tenho algumas observações para falar sobre ela. Primeiro, ela praticamente será a sua principal ferramenta. Raramente você vai usar aquela chave estrela, chave de fenda que eu te mostrei. Você só vai usar aquelas ferramentas mais básicas, chave de fenda, chave Phillips, quando o serviço necessitar. Porque no dia a dia você vai usar sempre essa ferramenta, porque é ela que vai te dar agilidade, ela que vai te dar produtividade. Mas Link, isso é tão lógico, né? Não é não. Porque eu ainda vejo pessoas no dia a dia, vai se parafusar um ventilador, vai se parafusar alguma coisa, vai lá, usa o instinto, né? E acaba utilizando uma chave de fenda normal, chave de estrela normal. Ah, Lincoln, são só alguns segundos, meu amigo. Cada segundo importa. São só 10 segundos a mais. Mas se for 6 parafusos, é 1 minuto a mais. Sem falar que é muito difícil você ver um americano que trabalha aqui utilizando a chave de fenda, chave de estrela normal. Então tá todo mundo acostumado a ver os profissionais utilizando isso aqui. Então quando o cliente vê você usando lá uma chave de fenda, chave de estrela para fazer alguma coisa, ele pode deduzir alguma coisa sobre você, né? Talvez você seja um pequeno profissional que não tem dinheiro para usar a ferramenta, ou um amador que não sabe usar uma drill. Então tem algumas coisinhas que parecem bobagem, né? Mas isso aí é porque você está pensando com a cabeça do Brasil. Você tem que pensar como é que o americano funciona. E o americano aqui gosta de ferramenta, o americano aqui gosta de produtividade.
A outra observação que eu queria fazer é sobre a bateria. Meu amigo, você vem para cá, um lugar que é um paraíso para você comprar ferramenta, e você ainda vai comprar ferramenta com fio? Assim, se você realmente não tem dinheiro, você já tem a ferramenta, até eu entendo. Mas, puxa, se você vai comprar sua ferramenta, você tem condição de comprar, não economize não, compre só ferramentas a bateria, porque você não tem ideia o tanto tempo que você vai perder utilizando ferramentas com fio. Você vai ter que ficar procurando tomada, o fio fica enganchando nas coisas, às vezes você derruba alguma coisa, aí você precisa utilizar uma tomada que é em cima da pia, onde tem as escovas de dente do cliente, aí você tem que mexer nas escovas de dente do cliente. Tudo isso gera constrangimentos, entendeu? E transparece também amadorismo. Utilize ferramentas a bateria. Sem falar que vai ter alguns lugares que não vai ter tomada próxima. Aí lá vai você passar a extensão no meio da casa do cliente. Essa história de economizar, essa história de escassez, isso aí é no Brasil. Não existe isso aqui não. Aqui é a terra da abundância. Ou então utilize coisas de qualidade. E muito importante, evidentemente, você ter mais de uma bateria. Eu recomendo você ter o máximo de baterias que você puder. Eu, por exemplo, ando com 12 baterias, muitas dessas grandes já de 6 amperes. Porém, comece pelo menos com 2, para você sempre ter uma bateria carregando. Enquanto você está usando uma bateria, a outra está carregando, para você nunca ficar parado. Outra observação é em relação à marca. Inicie comprando a melhor marca possível. Eu até falei isso no meu outro vídeo, quando eu mostrei a van. Porque se você começar comprando ferramenta barata, quando você começar a ganhar dinheiro, você vai querer evoluir, você vai querer comprar uma ferramenta melhor e você vai ficar amarrado, porque as baterias não são compatíveis. Pronto, posso voltar para a van agora porque a chuva deu uma trégua. Para você ter uma ideia, só com essas ferramentas que eu lhe mostrei, você já pode fazer vários serviços aqui. E eu não estou exagerando não, porque como eu costumo falar em vários vídeos, as casas aqui, as coisas que a gente instala, muitas coisas parecem de brinquedo. Parece um Lego, um quebra-cabeça. Então você não precisa de muitas ferramentas para fazer uma instalação ou um reparo em algo aqui. Só para você ter uma ideia, apenas utilizando uma ferramentazinha dessa aqui, você já consegue trocar um toilet. E pode cobrar $190 num serviço desse. Mas eu não estou dizendo para você ir na casa do cliente só com uma ferramenta dessa daqui não. Porque você consegue, sim, só com esse aqui você consegue. Mas eu não recomendo você ir para a casa do cliente só com isso aqui. Por vários motivos óbvios, né? Ok, agora você conhece quais são as ferramentas básicas, você já está trabalhando, já está conseguindo fazer com serviços e agora você quer mais, você quer oferecer mais serviços, você quer ter mais agilidade, quer ser mais produtivo. Então vamos agora para a parte 2 do vídeo. Então eu vou te mostrar agora quais são as ferramentas que um rendimento profissional precisa ter aqui. A primeira é a Oscillation Tool, que a brasileirada aqui chama de treme-treme. Olha, essa foi outra ferramenta que eu não conhecia no Brasil. E ela tem várias utilidades. Eu utilizo mais para cortar drywall. Aquela serrinha que eu mostrei, naquelas ferramentas básicas, eu utilizo em alguns momentos quando o serviço requer. Mas no geral mesmo, eu utilizo essa aqui, porque ela me dá muito mais agilidade. E ela tem vários tipos de lâmina. Você pode usar lâmina para drywall, lâmina para madeira e até lâmina para metal. E claro, a bateria. Próxima é a Sawzall, mais uma ferramenta que eu também não conhecia no Brasil. Eu utilizo ela também para cortar madeira, cortar metal, corto também plástico. Eu utilizo também para remover banheiras. Se você quiser remover uma banheira sem isso aqui, você vai sofrer bastante. E ela é muito útil porque ela é uma serra bem portátil, né? Versátil. Você não precisa pegar o objeto para levar para o lugar para cortar, você corta ela no lugar mesmo. Como também cortar alguma madeira dentro da parede, você não tem como tirar a parede do lugar, né? Aí você utiliza a Sawzall. A próxima, essa que eu já tinha visto no Brasil, aqui é a Angle Grinder. Eu utilizo ela mais para cortar metal, que é esse disco que já está nela. Porém, você pode trocar o disco e colocar um disco para cerâmica. Pode colocar também disco para cortar concreto e também disco para cortar madeira. Porém, uma dica aqui, esse disco de madeira você não vai encontrar na Lowe's, Home Depot, Harbor Fry, você não vai encontrar. Você só vai encontrar o disco para madeira dela na Amazon. A próxima é a Ciclossol. Ciclossol, eu utilizo ela geralmente para cortar madeira, com cortes mais precisos, cortar tábua, a plywood, porque aquela Sawzall que eu mostrei, ela não é para corte muito preciso, ela é para cortar, para arrancar, tirar o pedaço, né? Mas essa aqui vai lhe dar um smooth, vai lhe dar um acabamento melhor. E para ela também existe disco para concreto e também disco para cerâmica. Temos agora a Nailer Gun, que é um martelo elétrico
que você coloca aqui um estojo de pregos nela e você coloca vários pregos de maneira bem mais rápida. E esse modelo aqui não é só para dar agilidade, mas também para dar um melhor acabamento. Porque se você for instalar um baseboard ou um trim de uma porta, batendo no martelo, você vai acabar machucando muita peça. E você utiliza para ela aplicar o prego de forma mais precisa e também mais rápido. E agora temos aqui a Jigsaw, conhecida no Brasil como a serra tico-tico. Também muito útil aqui, porque tem alguns cortes que a Circulassol não consegue fazer. Você precisa da tico-tico para ter uma maior precisão, um maior detalhe. Também muito importante, é um aspirador de pó, também a bateria. E nesse caso aqui eu vou confessar, viu? Eu comecei com aspirador de pó com fio, mas porque realmente eu não imaginava que existia aspirador de pó a bateria. Eu nem cogitei, né? Olha como eu ganhei tempo quando comecei a usar o aspirador sem fio, viu? Tanto que eu não consigo nem imaginar como é que eu passei tanto tempo utilizando aspirador de fio. Caulk gun, ou pistola de silicone ou de calefação. No Brasil, raramente eu vi alguém utilizando isso aqui, mas aqui é caulk para tudo. Tudo o americano aqui utiliza o caulk para fazer acabamento, fazer finish. É acabamento de pia, de chuveiro, de porta, janela, tudo. Tudo aqui é muito bem isolado. Ele é muito utilizado para fazer acabamentos aqui. É tanto que existe uma frase muito conhecida entre os contractors, que é "We do the best, but the caulking do the rest". Ou seja, é aquela famosa frase entre os pedreiros que é "não, isso aí a gente tira no reboco". Ou seja, quando tiver alguma falhazinha, a gente dá o nosso melhor, mas no final tira no reboco. Aqui não, a gente dá o nosso melhor, mas se não ficou bem acabado, você faz o finish com caulking. Então, mostrei a primeira parte das ferramentas básicas, mostrei a segunda parte, que são das ferramentas mais importantes para o rendimento ficar mais profissional aqui e também oferecer mais serviços. Porém, estou vendo aqui que esse vídeo está ficando muito grande e eu vou deixar a terceira parte, que são as ferramentas especiais, que são ferramentas menos conhecidas, menos usuais, porém que vai lhe dar muito mais produtividade aqui e que algumas nem existem no Brasil. Pois é, meus amigos, eu espero que essas ferramentas que eu mostrei para você hoje já consiga você ter uma ideia melhor quais são as ferramentas que você precisa, pelo menos para começar aqui, e mais algumas para lhe dar uma melhor produtividade. E fica ligado nesse canal, porque logo logo vou estar postando a terceira parte desse vídeo e vou lhe mostrar quais são as ferramentas muito, mas muito especiais que vão levar você para outro nível. Deus o abençoe e até a próxima.